O que estou prestes a revelar a você agora não é uma teoria, mas um segredo prático que foi guardado por milênios. Existe uma ação, um método específico que, se você praticá-lo, lhe dará a habilidade de compreender a linguagem dos pássaros. Isso pode parecer impossível, mas os sumos sacerdotes do Antigo Egito não apenas acreditavam nisso, como usavam essa habilidade para guiar os faraós e prever o futuro. Eles sabiam que os pássaros não são apenas animais, mas mensageiros que viajam entre o nosso mundo e o reino espiritual. E deixaram para trás o código para decifrar essas mensagens. Esse código pertencia a Thoth, o deus da sabedoria, e era tão poderoso que apenas 1% da elite espiritual tinha permissão para conhecê-lo. Hoje, esse conhecimento está ressurgindo, mas ele não escolherá a todos. Se você sente uma conexão inexplicável com a natureza, se os pássaros parecem segui-lo ou aparecer em momentos importantes, isso não é coincidência. É um sinal de que você está sendo chamado para receber esse conhecimento. Continue assistindo, porque o que você vai aprender hoje pode mudar para sempre sua percepção da realidade. Se alguma vez sentiu que um pássaro estava tentando lhe dizer algo, comente abaixo. Estou pronto para ouvir. A natureza fala em símbolos e sinais. Apenas aqueles que aprendem sua linguagem podem compreender os segredos do mundo invisível. Esse conhecimento era considerado perigoso nas mãos erradas. Os sacerdotes acreditavam que, se usado para fins egoístas, poderia causar um desequilíbrio catastrófico entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Por isso, o segredo era protegido com juramentos de silêncio e rituais complexos que garantiam que apenas os puros de coração pudessem se aproximar. A comunicação com os pássaros não era um truque, mas uma comunhão profunda com a própria essência da vida. Uma imensa responsabilidade que exigia disciplina absoluta e reverência. No entanto, algo extraordinário e sem precedentes está acontecendo em nosso tempo. As barreiras energéticas antigas que protegiam esse conhecimento estão se dissolvendo. A frequência vibracional do planeta está mudando e, com ela, o código de Thoth está sendo espontaneamente reativado. Pessoas comuns, sem nenhum treinamento formal, estão começando a experimentar sincronicidades notáveis envolvendo pássaros. Momentos de clareza e orientação que parecem surgir do nada, desafiando toda a lógica e ceticismo do mundo moderno. Esses encontros não são meras coincidências. Os pássaros que cruzam seu caminho em momentos significativos, que pousam na sua janela ou cantam de uma forma que toca sua alma, esses são os primeiros sinais. Eles são os mensageiros de Thoth, que pacientemente esperaram milênios pelo momento em que a humanidade estaria pronta para despertar. O que você está prestes a descobrir não diz respeito apenas aos pássaros. Trata-se de desbloquear uma parte de si mesmo que sempre esteve conectada a essa sabedoria e que agora, finalmente, está sendo chamada a despertar. A redescoberta desse conhecimento perdido não aconteceu em um templo esquecido ou em uma biblioteca mística, mas no coração de uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Quando Howard Carter abriu o túmulo selado de Tutankhamon em 1922, o mundo ficou fascinado pelos tesouros dourados e pelas relíquias de uma civilização gloriosa. No entanto, entre os artefatos catalogados e enviados para os museus, havia um item que foi discretamente retirado e mantido longe dos olhos do público. Um papiro enrolado cujos hieróglifos não se pareciam com nada que os egiptólogos já tivessem visto. Esse documento não narrava batalhas nem linhagens reais. Quando finalmente foi analisado por um pequeno grupo de especialistas em textos herméticos e línguas sagradas, a revelação foi surpreendente. O papiro era, na verdade, um manual prático,
Um guia de instruções detalhado que ensinava como reativar a capacidade humana de se comunicar com a consciência coletiva dos pássaros. Os símbolos pareciam pulsar com energia própria, descrevendo um sistema ao mesmo tempo simples e inimaginavelmente profundo. Uma verdadeira tecnologia espiritual. O texto descrevia Thoth não como uma divindade a ser adorada, mas como um mestre arquiteto da consciência. Ele havia mapeado 22 frequências sonoras fundamentais, cada uma correspondendo a um dos 22 arquétipos de aves sagradas. Cada espécie funcionava como um canal específico para um tipo de sabedoria. Corvos, por exemplo, eram portadores de mensagens sobre os ciclos da alma de morte e renascimento. Águias ofereciam visões de longo alcance sobre o propósito de vida. E pequenos pardais sinalizavam oportunidades de abundância e prosperidade no plano material. A parte mais surpreendente era o quão acessível o método era. Ao contrário dos rituais complexos que se esperaria de um conhecimento tão secreto, o sistema de Thoth foi criado para ser ativado por qualquer pessoa cuja intenção fosse pura. O segredo não estava em anos de estudo ou cerimônias elaboradas, mas na combinação precisa de 3 elementos: um padrão específico de respiração, uma visualização clara e a emissão de sons vocálicos que juntos criavam uma ponte vibracional entre a mente humana e a rede invisível de comunicação usada pelos pássaros. Essa ponte permitia um diálogo direto, um fluxo de informações que transcendia a linguagem verbal, uma comunhão de consciência para consciência. No entanto, o papiro trazia um aviso severo repetido diversas vezes ao longo do texto. O código só se revelaria àqueles que se aproximassem dele com um coração humilde e um propósito voltado para o bem maior. A intenção era a chave mestra. Qualquer tentativa de usar essa habilidade para manipulação, ganho pessoal ou para provar superioridade resultaria em silêncio absoluto e impenetrável por parte dos mensageiros alados. Ficou claro que o poder não residia na técnica em si, mas na frequência do praticante. O papiro era um mapa, mas o território a ser explorado era o coração humano. A pureza de intenção funcionava como um filtro de segurança, garantindo que apenas aqueles alinhados com a harmonia da natureza pudessem acessar seus segredos mais profundos. Essa descoberta provava que a magia dos antigos não era sobrenatural, mas uma ciência da natureza que esquecemos. E agora, os sinais de que essa ciência está retornando tornam-se inegáveis. Os 3 sinais inconfundíveis de que o código despertou em você não podem ser marcados em um calendário nem forçados pela simples força de vontade. Trata-se de um desdobramento natural, um momento de alinhamento que ocorre quando sua própria frequência vibracional, moldada por suas experiências e sua busca pela verdade, atinge um ponto de ressonância com a consciência pulsante da natureza. Os sábios do Nilo chamavam esse momento de o despertar do íbis interior, uma metáfora para a ativação de sua antena espiritual. Os sinais de que esse despertar está acontecendo com você são claros, sutis e, ao mesmo tempo, impossíveis de ignorar. O primeiro e mais óbvio é a frequência com que os pássaros começam a aparecer em sua vida. Não são avistamentos comuns, mas encontros cheios de significado. Um falcão circula sobre sua cabeça exatamente no momento em que você contempla uma grande mudança de vida. Um casal de pombas pousa na sua varanda no dia em que você decide abrir o coração para o amor. Um beija-flor surge pairando no ar, precisamente quando você precisa de um sinal para não desistir dos seus sonhos. A sincronicidade torna-se tão precisa que desafia qualquer explicação lógica ou estatística. O segundo sinal é uma mudança profunda em sua percepção.
Você começa a desenvolver uma intuição aguçada, uma capacidade de sentir a presença dos pássaros antes mesmo de vê-los ou ouvi-los. É como se uma parte adormecida da sua consciência se expandisse, conectando-se a uma rede invisível de comunicação que sempre esteve ali. Você simplesmente sabe que um pássaro específico está prestes a cruzar seu caminho. E mais importante, uma sensação interna, um download intuitivo, lhe dá um indício claro sobre a mensagem ou energia que ele traz para aquele momento da sua jornada. O terceiro sinal, e o mais transformador, é a descoberta de uma influência sutil. Você percebe que pode estabelecer um diálogo silencioso com esses seres por meio da sua intenção focada. Não se trata de controle mental ou manipulação, mas de uma interação harmoniosa e respeitosa. Você formula uma pergunta em sua mente com clareza e sinceridade, e um pássaro próximo responde com um comportamento específico, um canto, um voo em determinada direção ou um gesto que serve como confirmação ou orientação inconfundível para a sua questão. É uma conversa sem palavras, baseada em energia e intenção. Quando esses três sinais começam a se manifestar de forma consistente e simultânea em sua vida, não há mais espaço para dúvidas. É a confirmação de que o código de Thoth foi ativado dentro de você. Sua antena espiritual está ligada e calibrada. Você já não está apenas observando a natureza, mas começando a participar de seu diálogo secreto. Este é o ponto de virada. O momento em que você percebe que as ferramentas para uma compreensão mais profunda da realidade não só estão em livros antigos, mas vivas, voando ao seu redor, esperando pela sua atenção. E se você deseja ir ainda mais fundo nessa conexão, muito além da simples observação dos sinais, precisa conhecer o manual mais completo já escrito para despertar seu poder interior. O seu eu superior. Não estamos falando de mais um livro comum de autoajuda. Este é um verdadeiro grimório vibracional, inspirado nas leis herméticas do Kybalion, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de esmeralda. Um mapa direto, sem rodeios, para acessar a frequência da criação consciente e abrir o canal de comunicação com as forças da natureza. Dentro dele, você encontrará técnicas ancestrais esquecidas, segredos espirituais traduzidos em linguagem prática e rituais energéticos simples que alteram sua realidade quase de forma imediata. Se aplicar apenas 10% do que está lá dentro, sua vida começará a mudar em menos de 7 dias. O universo não responde ao esforço, responde à vibração certa. E este manual é a chave para sintonizar essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta rolar a tela e garantir o seu enquanto ainda está disponível, para começar hoje mesmo a manifestar seus desejos, atrair prosperidade inesperada, fortalecer relacionamentos ou até despertar mais saúde e vitalidade. Mas atenção! Depois que você acessar esse manual, será impossível voltar à frequência antiga sem perceber o quanto estava vibrando baixo. Agora preste atenção no que vou dizer. Esse despertar é apenas o começo. Um convite para uma jornada mais profunda de autoconhecimento e conexão. Os sinais são a porta de entrada, mostrando que você está pronto para aprender a linguagem e usar essa conexão de forma consciente. No entanto, muitos que chegam a esse ponto acabam se desconectando novamente, caindo em armadilhas sutis que bloqueiam o fluxo da comunicação. Existem erros fatais que a maioria das pessoas comete, impedindo que essa conexão floresça em sua plenitude. Compreendê-los é o próximo passo crucial para não perder esse dom. Mesmo após os sinais do despertar surgirem, muitos veem essa ligação desaparecer tão rápido quanto apareceu, tropeçando em armadilhas mentais e energéticas que bloqueiam totalmente o canal de comunicação. O erro mais comum e fatal
é se aproximar dessa prática sagrada com uma mentalidade movida pelo ego. Tentar controlar o processo, forçar um resultado ou usar a habilidade para se sentir especial e impressionar os outros cria uma dissonância vibracional imediata. Os pássaros, como seres que operam em pura presença e harmonia, percebem essa frequência de controle e simplesmente se afastam. O segundo grande obstáculo é a tirania da mente lógica. Ao receber um sinal, a pessoa tenta imediatamente analisá-lo, dissecá-lo e encaixá-lo em um sistema simbólico pré-definido que leu em algum lugar. O que significa um corvo? O que a mitologia diz sobre a águia? Essa abordagem intelectual, embora pareça inteligente, na verdade corta a conexão com a fonte da mensagem. A verdadeira comunicação acontece em um nível intuitivo, através do coração. É um saber instantâneo, uma compreensão que chega como sentimento, não como conclusão lógica de um quebra-cabeça simbólico. A impaciência é o terceiro erro que sabota a jornada de muitos aspirantes. Vivemos em uma cultura de resultados imediatos, e essa expectativa é projetada no caminho espiritual. A pessoa tenta a técnica uma ou duas vezes e, por não ter uma visão mística ou uma experiência arrebatadora, conclui rapidamente: isso não funciona para mim. Aprender a linguagem da natureza é como aprender um novo idioma ou um instrumento musical. Requer prática consistente, paciência, dedicação e, acima de tudo, confiança inabalável no processo, mesmo quando os resultados não são imediatos. O quarto erro, talvez o mais sutil e profundo, é a falta de reciprocidade. Muitas pessoas se aproximam com uma mentalidade de receber, querendo mensagens, orientações e sinais, mas raramente pensam em dar algo em troca. Na tradição de Thoth, assim como em todas as tradições espirituais autênticas, a comunicação com o sagrado é uma via de mão dupla, uma troca energética. Algo deve ser oferecido de volta, um sentimento genuíno de gratidão, o ato de deixar água fresca ou sementes, o compromisso de cuidar do meio ambiente ou a promessa de usar a sabedoria recebida para ajudar outros. Sem essa troca, a conexão permanece superficial, como uma ligação telefônica que nunca se conecta de verdade. A natureza responde àqueles que se apresentam como parceiros, não como meros consumidores de informações espirituais. A ausência de um gesto de gratidão ou de um compromisso de serviço cria um vazio energético que bloqueia a construção de uma relação de confiança com os mensageiros da natureza. É um princípio universal. Para receber, é preciso primeiro estar disposto a dar, a participar ativamente do ciclo da vida. Corrigir esses erros é essencial. Exige uma mudança de postura, de uma atitude de conquista para uma de permissão. É necessário cultivar humildade, presença no momento, a paciência de um jardineiro e um espírito de generosidade. Ao fazer isso, a dissonância se dissolve e a comunicação começa a fluir de forma natural e sem esforço. É nesse ponto que se torna possível aprender a técnica específica usada pelos iniciados para sintonizar deliberadamente sua frequência. Um método que abre as portas para um diálogo claro e direto. A técnica de respiração que apenas os iniciados conheciam. Para aqueles que corrigiram sua postura interna e estão prontos para aprofundar a conexão, existe um método prático e poderoso. Os textos secretos de Thoth descrevem uma técnica específica conhecida como a respiração do íbis sagrado. Não se tratava de um exercício casual, mas da chave mestra usada pelos iniciados para sintonizar deliberadamente sua frequência vibracional à da consciência coletiva das aves. A prática exigia mais do que simples curiosidade, pedia um compromisso genuíno com a própria transformação interior e um profundo respeito pelo processo que estava prestes a começar. O primeiro passo é preparar o ambiente. É necessário encontrar um lugar sereno na natureza,
onde seja possível permanecer em silêncio e livre de interrupções. Os momentos mais favoráveis são o nascer e o pôr do sol, pois nesses instantes o véu entre os mundos físico e espiritual se torna mais tênue, facilitando a comunicação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta e feche os olhos. Deixe de lado as preocupações do dia, focando apenas na intenção de se conectar à sabedoria da natureza de maneira respeitosa e amorosa. A respiração segue um padrão rítmico e preciso, criado para alterar seu estado de consciência. Inspire lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 4, enquanto visualiza uma luz dourada brilhante descendo do céu e entrando pelo topo da cabeça. Em seguida, segure o ar nos pulmões por 7 tempos, permitindo que essa luz dourada se acumule e se expanda na região do coração, aquecendo o peito. Finalmente, expire suavemente pela boca em 8 tempos, imaginando essa luz se projetando para fora, do coração em direção ao mundo ao redor. Durante cada exalação, à medida que a luz se expande de você, repita em silêncio o mantra sagrado, Te-a-Ram-Ma. Esse som não é uma sequência de palavras aleatórias. Trata-se de uma fórmula vibracional que significa Tá, traga-me a mensagem. A combinação do ritmo da respiração, da visualização da luz e da vibração do mantra atua em conjunto para elevar sua frequência. Pratique esse ciclo completo de respiração pelo menos 21 vezes, permitindo-se mergulhar cada vez mais no estado de paz e receptividade que ele gera. Ao final dos 21 ciclos, você se encontrará em um estado alterado de consciência. Sua mente estará calma e sua percepção aguçada. Nesse momento, abra suavemente os olhos, sem expectativas. Não procure por um pássaro específico, nem force uma visão. Apenas observe ao redor com atenção relaxada e permita que a natureza venha até você. O primeiro pássaro que captar sua atenção e entrar em seu campo de visão de forma significativa será o seu mensageiro. Interpretar a mensagem não será um processo intelectual. No estado expandido de consciência proporcionado pela técnica, a mensagem virá como um conhecimento intuitivo e instantâneo. Você simplesmente saberá o que a presença daquele pássaro significa para você naquele momento. Será um download direto de clareza, uma resposta que ressoa em seu coração e alma, e não em sua mente analítica. Essa é a essência da comunicação direta. Com a prática, você aprenderá a decodificar as nuances das diferentes mensagens que eles trazem. Uma vez que a conexão se estabelece por meio da prática correta e da intenção, você começa a perceber padrões na comunicação. Os mestres que seguiram os ensinamentos de Thoth, através de séculos de observação, catalogaram 7 categorias principais de mensagens que os pássaros transmitem à humanidade. Cada categoria está ligada a uma área específica da experiência humana e frequentemente, embora não exclusivamente, é transmitida por certos tipos de aves, que atuam como especialistas em seus respectivos domínios de sabedoria. A primeira categoria é a transformação e renascimento. Essas mensagens profundas são geralmente trazidas por aves como corvos, urubus ou abutres, criaturas que a cultura moderna associa erroneamente apenas à morte. Na verdade, elas são mestres dos ciclos, aparecendo quando uma fase da sua vida está chegando ao fim, para que outra, mais autêntica, possa começar. A presença repetida dessas aves é um sinal para você se render à mudança, liberar o que já não lhe serve e confiar no processo de renascimento que está se desenrolando em sua alma. A segunda categoria é visão e propósito. Essas mensagens chegam através de aves de rapina majestosas, como águias, falcões e gaviões. Elas aparecem em momentos de dúvida ou confusão sobre sua carreira, sua missão de vida ou o próximo grande passo a dar.
Sua presença é um chamado para que você se eleve acima dos problemas mundanos, obtenha uma perspectiva mais ampla e veja sua situação com a clareza e o foco de um caçador celestial, realinhando-se com seu verdadeiro propósito e sua mais alta vocação. A terceira categoria de mensagens diz respeito ao amor e aos relacionamentos. Essas mensagens centradas no coração são frequentemente comunicadas por pombas, rolas e outras aves conhecidas por formarem pares para a vida toda. Elas tendem a aparecer quando você está diante de decisões importantes sobre sua vida amorosa, seus laços familiares ou suas amizades mais próximas. Seu aparecimento é um convite à cura emocional, ao perdão e à abertura para conexões mais profundas e genuínas, baseadas em lealdade e afeto verdadeiro. A quarta categoria é abundância e manifestação. Essas mensagens vibrantes são entregues por aves pequenas, rápidas e coloridas, como beija-flores, canários e pintacilgos. Sua presença súbita é uma confirmação energética de que seus desejos e intenções estão se materializando no plano físico. Elas são um lembrete da doçura da vida e um encorajamento para que você continue alinhando seus pensamentos, sentimentos e ações com os objetivos de prosperidade que busca, confiando que o universo está conspirando a seu favor. A quinta categoria é proteção e sabedoria oculta. Essas mensagens vêm do reino da noite por meio de corujas e outras aves noturnas. Elas aparecem como guardiãs em momentos de desafio espiritual, quando você pode se sentir vulnerável a energias negativas ou perdido na escuridão da incerteza. A presença silenciosa de uma coruja é um poderoso lembrete de que você está sendo protegido por forças invisíveis e de que possui a sabedoria interior necessária para ver através das ilusões e encontrar a verdade. A sexta e a sétima categorias são interligadas. A sexta é comunicação e expressão, trazida por aves vocais como papagaios, gralhas e sabiás, encorajando você a usar sua voz e falar a sua verdade. A sétima, e talvez a mais especial, é a conexão direta com o divino. Essa mensagem é entregue por aves extremamente raras ou que aparecem completamente fora de seu habitat natural. Vê-las é um sinal inconfundível de intervenção divina, uma mensagem pessoal enviada diretamente do reino espiritual, um evento tão significativo que pode mudar o curso da sua vida. E para selar essa conexão, há um passo final: o ritual de ativação permanente. Deve ser feito apenas uma vez. Tudo o que foi apresentado até agora, desde o despertar dos sinais até o domínio das técnicas, converge para um único ponto culminante. Nos textos mais guardados da tradição de Thoth, há a descrição de um ritual sagrado, um procedimento que deve ser realizado apenas uma vez na vida. Ele é conhecido como o casamento sagrado com o espírito do Ibis, e seu propósito é selar permanentemente o canal de comunicação, transformando uma habilidade praticada em parte integral do seu ser. Este é o passo que separa o estudante do mestre. A preparação para esse ritual é tão importante quanto o ato em si. Você precisará de 7 penas de 7 tipos diferentes de aves, todas encontradas naturalmente como um presente da terra, jamais tiradas à força. Além disso, é necessário um pequeno recipiente de cerâmica preenchido com água pura, de nascente ou de chuva, e uma única vela branca. O ritual deve ser realizado na escuridão da lua nova, o momento de maior potencial para novos começos, em um local isolado na natureza, onde você tenha certeza de que não será interrompido por algumas horas. Ao chegar ao local escolhido, comece criando um círculo sagrado no chão, usando as 7 penas como marcadores, com as pontas voltadas para dentro. Coloque a vela branca apagada exatamente no centro do círculo. Sente-se em uma posição meditativa confortável, voltado para o leste, a direção do nascer do sol.
Em seguida, inicie a prática da respiração do Ibis sagrado, mas desta vez com uma intenção ainda mais focada. Complete 49 ciclos completos de respiração, um número sagrado que representa 7, a conclusão de um grande ciclo de aprendizado. Após o ciclo final de respiração, quando sua energia estiver no auge e sua mente completamente serena, acenda a vela no centro do círculo. Pegue o recipiente com água pura nas duas mãos e, segurando-o à frente do coração, fale em voz alta e clara, com total sinceridade. Grande Thoth, Senhor da sabedoria, guardião dos mistérios, eu me coloco diante de ti com humildade e reverência. Peço permissão para me tornar uma ponte viva entre os mundos. Prometo usar este dom sagrado para o bem maior e em serviço à evolução da consciência. Após a declaração, beba um pequeno gole da água, internalizando sua intenção. Em seguida, derrame delicadamente o restante da água na base da vela acesa, simbolizando a união de sua consciência, a água, com a chama do Espírito Universal, o fogo. Esse ato sela seu compromisso. Agora vem a parte mais desafiadora e crucial do ritual: a espera. Você deve permanecer em absoluto silêncio, em um estado de total receptividade, com o coração aberto, até que um pássaro pouse dentro ou muito próximo ao seu círculo sagrado. Pode levar apenas alguns minutos ou horas inteiras. O tempo é irrelevante. Sua capacidade de manter fé, paciência e pureza de intenção é o verdadeiro teste final. A chegada do pássaro não é coincidência. É a resposta da natureza, a aceitação do seu pedido. Quando ele finalmente aparecer, você sentirá uma mudança energética por todo o seu ser. Nesse momento, o ritual estará completo. Sua habilidade de comunicação será permanentemente ativada e sua percepção da realidade será transformada para sempre. Mas como saber se você foi destinado a isso desde o início? A capacidade de realizar o ritual de ativação e dominar essa linguagem sagrada não é um destino reservado a todos nesta vida. Os ensinamentos de Thoth são claros ao afirmar que apenas certas almas, aquelas que já carregam um histórico espiritual de iniciações em vidas passadas, estão verdadeiramente prontas para receber e integrar esse dom. Não se trata de ser melhor ou pior, mas de um plano específico de alma. Existem sinais claros e distintos que podem indicar se você é uma dessas almas escolhidas, predestinadas a se tornar uma ponte entre os mundos. O primeiro sinal, e um dos mais comuns, é uma atração profunda e inexplicável por pássaros desde a infância. Se você era uma criança que passava horas observando-os, que colecionava penas, que sentia imensa tristeza ao ver um pássaro ferido ou que tinha sonhos recorrentes de voar livremente pelos céus, isso não era apenas imaginação infantil comum. Era sua alma lembrando uma conexão ancestral, um chamado ecoando através do tempo, sinalizando uma afinidade inata com o reino alado. O segundo sinal é uma afinidade natural e um efeito calmante sobre os animais em geral. Se os animais, especialmente os mais ariscos, como pássaros, tendem a se aproximar de você sem medo enquanto se mantêm afastados de outras pessoas, isso é um indicador poderoso. Se você possui a habilidade instintiva de acalmar um animal assustado ou ferido apenas com sua presença ou o toque suave das suas mãos, isso mostra que sua frequência vibracional já opera em um espectro de harmonia e confiança que o reino animal reconhece e responde positivamente. O terceiro sinal manifesta-se no mundo dos sonhos e das experiências espirituais. Se você já teve experiências de projeção astral, sonhos lúcidos nos quais podia voar com total controle e alegria, ou se, durante meditações profundas, sentiu seu corpo ficar tão leve que parecia flutuar, isso indica que sua consciência já está familiarizada com estados não físicos.
Sua alma já conhece a liberdade e a perspectiva do voo, tornando a conexão com a consciência das aves um passo muito mais natural e intuitivo para você do que para a maioria das pessoas. O quarto sinal é uma sensibilidade aguçada a sons, músicas e frequências. Se você é alguém que percebe sons sutis que passam despercebidos para os outros, que sente desconforto em ambientes com barulho alto e caótico, ou para quem a música tem o poder de alterar profundamente estados emocionais e de consciência, isso revela que seu sistema auditivo, tanto físico quanto sutil, é mais refinado. Essa sensibilidade é um pré-requisito para conseguir perceber as nuances vibracionais e as mensagens sutis contidas no canto e nos chamados dos pássaros. O quinto e último sinal é uma conexão inata com os elementos ar e éter. Se você se sente energizado e renovado em lugares altos, como no topo de montanhas, se ama a sensação do vento no rosto, como se fosse um carinho de um velho amigo, ou se sente naturalmente atraído por práticas como meditação, visualização e trabalho com energias sutis. Isso mostra que você está naturalmente alinhado com os elementos que governam o céu e a comunicação. Se você se reconhece em pelo menos 3 desses sinais, sua presença aqui, lendo estas palavras, não é uma coincidência. É um reencontro. A transformação. Como sua realidade muda após a maestria, quando a comunicação com os pássaros deixa de ser uma prática ocasional e passa a ser parte integral da sua percepção, sua realidade cotidiana se transforma de maneiras que antes pareciam pertencer ao reino da fantasia. Você não apenas ganha um guia espiritual pessoal e sempre presente, mas torna-se um nó ativo em uma vasta rede de consciência planetária. Os pássaros passam a ser seus olhos e ouvidos, seus sentidos remotos, trazendo informações e percepções sobre eventos que acontecem muito além do seu alcance físico imediato. Praticantes avançados dessa arte relatam consistentemente receber avisos prévios sobre eventos naturais. Descrevem mudanças súbitas e incomuns no comportamento dos pássaros locais, horas ou até dias antes de um terremoto, de uma grande tempestade ou de outra mudança climática significativa. Outros descobriram que podem usar essa conexão ativamente para ajudar pessoas, localizando animais de estimação perdidos, ou até mesmo pessoas desaparecidas, simplesmente pedindo orientação e seguindo os sinais e trajetórias de voo que os pássaros mostravam em resposta. No entanto, a transformação mais profunda e significativa acontece dentro de você. Ao alinhar-se continuamente com a consciência dos pássaros, você começa a incorporar suas qualidades essenciais: presença no agora, liberdade dos apegos e uma profunda confiança no fluxo da vida. Suas decisões tornam-se mais rápidas, intuitivas e invariavelmente mais acertadas, pois deixam de se basear apenas na lógica limitada para se apoiarem em uma sabedoria mais ampla. Sua capacidade de manifestar seus desejos também se acelera dramaticamente à medida que você aprende a cocriar em harmonia com as forças da natureza. Você desenvolve o que os antigos egípcios chamavam de visão de Horus ou visão da águia, a habilidade de se elevar acima do drama e dos problemas imediatos para enxergar os grandes padrões em ação na sua vida e na vida dos que o cercam. Isso se traduz em imensa sabedoria nos relacionamentos, discernimento aguçado nos negócios e uma compreensão cristalina do propósito da sua alma. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um navegador consciente do rio da vida, capaz de ver as curvas e corredeiras muito antes de alcançá-las. Mais do que isso, você se torna um canal vivo para a sabedoria ancestral da própria Terra. Os pássaros são uma das formas de vida mais antigas do planeta e carregam,
em sua consciência coletiva, uma memória que remonta a milhões de anos. Ao conectar-se com eles, você obtém acesso a essa biblioteca viva. Conhecimentos sobre plantas de cura, a localização de sítios de poder esquecidos e até lampejos de memória de civilizações antigas podem começar a surgir em sua consciência, como se você estivesse lembrando algo que sempre soube. Essa transformação leva você a um novo nível de existência. Você deixa de ser apenas um ser humano vivendo na Terra e passa a ser um guardião da Terra, um parceiro consciente na grande sinfonia da vida. A solidão torna-se uma memória distante, porque você está perpetuamente cercado de amigos e mensageiros. A vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. É nesse ponto que você entende a verdadeira dimensão do legado de Thoth e sua nova missão sagrada neste planeta. Ao alcançar a maestria total dessa habilidade, sua vida pessoal se transcende e assume um novo e profundo significado. Você percebe que esse dom não foi dado apenas para o seu benefício, mas para que você pudesse servir a um propósito maior. Você se torna um membro ativo de uma rede global de comunicadores e estabilizadores de energia. Pessoas que, como você, trabalham silenciosamente em harmonia com a natureza para manter o equilíbrio energético do planeta. Os pássaros tornam-se seus aliados constantes, seus companheiros de jornada, garantindo que você permaneça sempre alinhado com o seu caminho mais elevado. Você descobre que a comunicação não é apenas passiva. É possível enviar mensagens, intenções e energias de cura por meio da rede de consciência dos pássaros para outras pessoas ou para lugares que necessitam de apoio. Você se torna um farol de luz, capaz de influenciar positivamente seu ambiente de maneiras sutis, mas poderosas. A habilidade de prever mudanças, localizar o que está perdido e influenciar eventos torna-se secundária diante da alegria de participar ativamente da manutenção da harmonia da vida na Terra. Se você chegou até aqui, deixe a frase nos comentários. Eu estou pronto para ouvir os pássaros. Se quiser apoiar o canal de forma mais direta, confira o primeiro comentário fixado para um link, onde você pode contribuir e me ajudar a compartilhar mais conteúdos como este. Qualquer ajuda é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Mas saiba que só de assistir até o final, você já me ajuda imensamente. E você também pode compartilhar este vídeo com alguém que irá gostar do tema. E não saia ainda. Preparei um vídeo especial para você. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e eu te encontro lá.